essa maquiagem. Som. Som. Boa noite, meus amados. Graça e paz da parte do Senhor e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A noite é fria, o vento é muito gelado, mas o Espírito Santo do Senhor nos aquece nessa noite. E mais uma vez nos encontramos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. E nesse momento eu te convido a adorá-lo, te convido a exaltar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que nos trata com misericórdia, a esse Deus que tem renovado o seu amor pela nossa vida a cada dia. E é a Ele que nós vamos adorar nesse momento. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Cante ao Senhor, vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Adora o Senhor, amado. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Boa noite, igreja. Vamos adorar a Deus, né? Com o que há de melhor. Então, nós vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nesta noite estamos aqui, Senhor, com alegria para adorar a Ti, porque só Tu és o nosso Salvador, Deus soberano. Que nós possamos realmente prestar um verdadeiro culto a Ti, Pai. Receba, porque nós estamos aqui porque Te amamos, Pai. Então, que esta noite seja uma noite maravilhosa. Que o Espírito Santo nos conduza em cada momento deste culto. Que Ele possa estar visitando cada coração. Que vidas sejam transformadas, que curas sejam liberadas, que o Espírito Santo possa agir nesta noite conosco. Pai querido, eu oro porque eu sei que eu posso agradecer, porque o Senhor fará, de acordo com a Tua vontade, todas as coisas que nós desejamos, tudo que muitas vezes não pedimos, mas Tu conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então, que nesta noite possamos estar adorando a Ti, em espírito e verdade. Nós oramos no nome doce e eterno de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, nós temos avisos. Quem tem avisos, que venham aqui na frente. Um dos avisos que nós temos, às quartas-feiras, nós temos algumas orientações que o pastor vai dar para nós, como conquistar vidas para o reino de Deus. E nesta quarta-feira ele vai falar de oração. Então, que todos realmente possam vir participar, que estejam aqui para aprender um pouco mais. Boa noite. Sábado, o que estará acontecendo aqui na igreja?
todos já estão sabendo, mas vamos relembrar. Sábado é o 11º aniversário do Exaltarte. Contamos com a presença de todos, dia 18, às 19 horas. Tragam visitantes, estejam orando por nós, para que almas possam render aos pés do Senhor. Irmãos, boa noite. Apenas vim aqui para mostrar aos irmãos, a caixinha voltou aqui para frente, só que agora ela voltou com um rosto diferente, agora está escrito EBF, né? Muitos de nós aqui tivemos, na nossa época, EBFs que marcaram a nossa vida, né? Escola Bíblica de Férias. E os nossos pequenos precisam hoje também passar por isso, e nós precisamos proporcionar isso aos nossos pequenos. Então, queridos, a sua oferta ela é bem-vinda, para que essa EBF ela possa acontecer assim como as outras aconteceram, com a mesma qualidade, com a mesma eficiência das outras, que os nossos pequenos eles possam ser alcançados, e aí seus pais, as suas casas serão alcançadas. Então, qualquer valor que Deus colocar no teu coração, deposita aqui a tua oferta durante o mês de julho, nós estaremos recebendo a oferta exclusivamente para a Escola Bíblica de Férias. Se você quer ofertar para a EBF, coloca nessa caixinha, tá bom? Boa noite, irmãos. Só lembrando aos irmãos que deram seus nomes para o passeio no dia 7 de setembro, que nos procurem para dar a entrada e segurar o seu nome, porque nós temos uma fila de espera e essa fila tem que andar, né? Mas a preferência daqueles que já deram seus nomes, então nos procurem, por favor. Obrigada. E eu gostaria de lembrar que terça-feira tem Tempo para a Mulher. Então, meninas, moças e mulheres, sejam bem-vindas nessa terça-feira. Então, nós vamos estar fazendo a leitura bíblica. Vamos nos colocar de pé? Cristo é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que te invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja para sempre o seu nome, glorioso, e enche de sua glória toda a terra. Amém. Amar a Deus sobre todas as coisas, e isso realmente é maravilhoso. Podem se assentar. Nesse momento, nós vamos estar adorando a Deus com louvor com Monique. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta o fogo em nós, Senhor.
Deus seja louvado, realmente. Que possamos estar com o coração sempre aberto para a palavra de Deus, que possamos realmente estar disponível. Nesse momento, o Ministério de Louvor está com a palavra, e que essa noite vocês possam abrir o coração para estar ouvindo, louvando e adorando a nosso Deus. Nós queremos nesse momento conhecer os nossos visitantes, aquelas pessoas que nos visitam essa noite. Possam se colocar de pé, por favor. Queria convidar os nossos irmãos para que pudesse dar um aperto de mão, uma boa noite, um abraço nos nossos visitantes. Sintam-se à vontade, voltem sempre. Nós nos sentimos muito honrados pela visita de vocês. Nesse momento nós vamos receber os nossos visitantes com esse cântico e dizer a eles: bem-vindo à família de Cristo. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possas confiar. Salvador, outro
O amor dele é muito grande por nós. Pode se sentar, igreja. Nesse momento, culto infantil. As crianças de 4 a 9 anos aqui na frente. As tias Raquel e Denise. Alguém tem versículo para hoje? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mais alguém? Vamos orar? Ora para a gente, Raquel. Senhor, amado Deus, obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos falando contigo, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor. Nós agradecemos ao Senhor porque Tu és maravilhoso, Deus. Continua falando conosco, Senhor, no culto infantil e abençoa o pastor que estará falando aqui também, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, a gente vai passar pela parte da dedicação. As pessoas que desejarem ofertar a caixinha da EBF está aqui. Nós temos os aniversariantes. Ana Cristina, que está fazendo hoje. Ela está aí. A Antônia vai fazer dia 15. Luiz Crispim, Gleice Kelly, Pastor João Carlos, Leoni, aqui na frente, por favor. Dia 17, Recilene e Aline. Gleice está aí. Antônia está aí, não? Antônia. Vem aqui, Antônia. E a gente vai estar entoando o hino 456. Que nessa noite, realmente, as nossas vidas sejam totalmente entregues às mãos de Deus, que nós possamos confiar no que Ele realmente quer para nossas vidas. Esse é um hino que eu não sei reger vendo as pessoas sentadas. Com certeza. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai,
trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Trabalhando por Jesus e o estandarte levantai, espalhando a sua luz, oh glória a Deus. Amém. Senhor amado, louvado e glorificado seja o teu nome, meu Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque a tua igreja comparece para te prestar um culto, meu Senhor, que só a ti somos devedores, meu Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por este grande e inaudito privilégio de podermos ser chamados filhos teus, irmãos em Jesus Cristo. E agora, meu Senhor, te pedimos que os visitantes, as pessoas que estão vindo aqui hoje, Pai, pela primeira, segunda ou terceira vez, sintam-se bem no meio do teu povo, Senhor. Recebe, Paizinho, a nossa gratidão, a nossa adoração, e, ó Deus, agora também toma em tuas mãos o pregador desta noite, o pastor, ó Deus, que ele seja revestido com a tua graça, Senhor, e que nós possamos absorver tudo que ele vai falar aqui, meu Pai, pelo teu Espírito. Obrigado também pela direção deste culto, Senhor. A irmã Sônia, sua família, nós te louvamos por tudo, meu Senhor, pelas muitas bênçãos recebidas. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos. Amém. E nesse momento a gente vai continuar, pode sentar a igreja, nós vamos continuar orando, quer dizer, adorando ao Senhor, com louvor com a Patrícia Anne. O louvor que eu estarei cantando fala sobre as lutas que nós passamos diariamente, mas Deus, Ele está sempre do nosso lado. Então, que a gente continue sempre tendo essa fé, que Deus nunca nos abandona, Ele está sempre do nosso lado para nos ajudar, para nos socorrer. Que todos que conhecem podem estar me ajudando neste louvor também. Cada dia que se passa são lutas sem cessar, que às vezes você pensa em desistir, mas Deus está contigo por onde tu andares. Vai nessa força que você vai conseguir. Eu não vejo porquê de você abandonar tudo aquilo que Jesus tem pra te dar. Mas olhe para o alto e veja o céu tão perto.
Jesus está juntinho de você. Eu quero ver você sempre sorrindo. Coração que se abre pra fé. E mesmo que hajam pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé. Eu não vejo o porquê de você abandonar tudo aquilo que Jesus tem pra te dar. Mas olhe para o alto e veja o céu tão perto. Jesus está juntinho de você. Quero ver você sempre sorrindo. Coração que se abre pra fé. E mesmo que haja pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé. Eu quero ver você sempre sorrindo. Coração que se abre pra fé. E mesmo que haja pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé. Jesus Cristo sempre te põe de pé. Amém. Realmente, independente do que aconteça, Jesus está sempre conosco, nos pondo de pé. E isso é que nos faz viver, nos alegrar e ter uma paz que ninguém entende, que excede a todo entendimento. Nesse momento, passar a palavra ao pastor Reinaldo, vou estar orando por ele, que realmente a gente possa cada dia amar a Deus sobre todas as coisas e que a palavra de hoje realmente venha em nossos corações como um bálsamo. Que o nosso Deus esteja falando conosco. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, eu entrego a vida do pastor Reinaldo, para que ele possa ser instrumento teu, Senhor, nesta igreja, para esse povo que te escuta, Pai. Que ele realmente venha falar de ti, para que nós possamos sair daqui transformados, diferentes, consolados, Senhor. Que possamos realmente estar renovados pelo teu poder, Pai. Então, usa-o, Pai, conforme tu queres. Que ele fale realmente aquilo que tu queres que nós estejamos aqui para ouvir. E por isso eu te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão. Nós fizemos um apelo hoje pela manhã de irmãos e irmãs que queiram ajudar a irmã Dea, que a irmã Dea encontra-se internada com problema de saúde. Houve um pequeno agravamento no quarto dela. Então, o horário de visita ali é flexível, vai de 11 até as 8 da noite, de 11 às 20. Então, os irmãos ou irmãs que puderem separar algum tempo, 1 hora ou 2, para estarem ali, para darem apoio a ela, porque em virtude da idade ela tem dificuldades de locomoção, dificuldades para tomar algumas atitudes que são necessárias em virtude do quadro dela. Então, os irmãos que puderem ajudar,
que estiverem com essa condição, procurem a irmã Ilka, conversem com ela. Ela poderá dar orientações e informações para os irmãos da maneira como podemos, como igreja, como corpo de Cristo, estar ajudando a irmã nessa hora de provação, de necessidade pela qual ela tem passado. Vamos juntos ler a palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Mateus 8, de 5 a 13. Vamos fazer a leitura de modo alternado, já está ali projetado. Eu lerei os ímpares, os irmãos os pares. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe: E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Eu gosto muito de ler essa passagem, gosto de lê-la nesse texto, gosto de lê-la também no livro de Lucas, e eu vejo nessa passagem sempre um ritmo que para mim é muito interessante, que é muito precioso, porque essa é uma passagem que parece que a situação se desenvolve num ritmo muito rápido. Jesus entra em Cafarnaum, e logo que ele entra em Cafarnaum, vem ao encontro dele um centurião, um oficial. Não sabemos se era um oficial romano ou se era um oficial de alguma força auxiliar que estivesse atuando ali em Cafarnaum. Mas esse centurião, responsável por dirigir um grupo de aproximadamente 100 soldados, ele vem ao encontro de Jesus imediatamente, e ele diz a Jesus: Jesus, tem uma causa muito urgente para te apresentar. Existe uma necessidade que oprime o meu coração, que me perturba nesse momento. Eu tenho um rapaz, um criado, um servo que está em casa, de cama, paralítico, horrivelmente, sofrendo horrivelmente. Em algumas versões vai dizer que ele está em casa de cama, paralítico e com terrível sofrimento. Era essa tremenda necessidade que oprimia o coração daquele homem e que o fez ir ao encontro de Jesus. E foi ao encontro de Jesus de modo imediato. Ele precisava desse encontro com Jesus para que ele pudesse ter uma solução para aquela necessidade que angustiava o coração dele. É interessante que quando ele tem um encontro com Jesus, alguns fatos se destacam, algumas verdades são reveladas, alguns pontos importantes como que ganham destaque. E esses pontos que ganham destaque na vida deles são os pontos que também ganham destaque na nossa caminhada. Porque esse texto está na Bíblia por dois propósitos. Primeiro, para que nós conheçamos mais a Jesus. E depois, para que nós tenhamos uma experiência à luz dele com Jesus. Uma experiência à luz dele como nosso Senhor e Salvador. E é muito interessante, porque esse encontro com o Senhor revelou a indignidade daquele homem. E eu acho isso muito precioso. A Bíblia diz assim:
Jesus, quando ele lhe faz o pedido para que ele cuide do seu servo, Jesus imediatamente diz a ele assim: olha, eu irei curar esse jovem. Aí ele fala para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Senhor, não há em mim nenhuma dignidade para que o Senhor possa visitar-me onde eu moro. Esse homem, ele tinha uma autoimagem muito equilibrada de si mesmo. Esse homem é um homem que tem uma vida interessante, porque a autoimagem que ele fazia de si mesmo era uma imagem apropriada, bem próximo da realidade, da verdade. Considere uma coisa, meu amado. Se você olhar para Lucas 7 vai mostrar os anciãos judeus indo ao encontro de Jesus, dizendo assim: Jesus, ele é bom, ele é uma pessoa boa, ele merece que nós façamos algo por ele, que você faça algo por ele, porque ele já tem feito, tem nos abençoado com o seu procedimento. As pessoas podiam achá-lo uma pessoa nota 10. Os outros podiam avaliá-lo e dizer assim: ele é uma pessoa extraordinária. Mas ele, quando teve um encontro com Jesus, ele falou para si mesmo e para o Senhor: eu não sou digno, eu sou pecador, eu sou uma pessoa vencida e vendida ao poder do pecado, eu não tenho em mim, aos olhos de Deus, nenhum merecimento. Eu, como diz lá o profeta Isaías, eu sou uma pessoa que toda a minha justiça é como trapo imundo diante de Deus e da vontade do Senhor. Meu amado, algumas vezes nós conversamos com as pessoas e falamos às pessoas do Evangelho, e não raro, e eu creio que aqui cada um de nós tem um amigo, pelo menos, que é assim, as pessoas voltam-se para nós e dizem assim: olha, eu sou uma boa pessoa, eu não preciso temer o futuro, Deus me aceitará porque eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu cumpro meus deveres, eu sou uma pessoa idônea, eu sou uma pessoa correta. E aí é como se essas pessoas dissessem assim: eu mereço um lugar no céu. Ontem uma jovem que visitou a sala, eu estava dando aula, ela me fez se você puder dar aula, não dê aula para adolescente. Dar aula para adolescente é uma coisa complicada. Os adolescentes têm muitas dúvidas, e as dúvidas dos adolescentes são realmente dúvidas, e aquela jovem me colocou uma série de dúvidas. E aí eu fui tentando resolver aquelas perguntas, e a primeira pergunta dela foi uma pergunta maravilhosa. Eu falei para ela: olha, você tem nota 10 em pergunta, porque a pergunta dela era muito boa. E aí nós fomos resolvendo aquilo, e ao final, quando acabou a aula, ela foi conversar comigo lá fora. Aí ela falou assim: pastor, o que é misericórdia? E aí eu tive conversando com ela para falar o que é a misericórdia de Deus. E aí ela falou: mas e graça? E aí eu fui conversar com ela sobre graça. E resumindo, eu coloquei para ela de modo simples: graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Meu amado, nós temos de lembrar disso. Nós temos de lembrar disso. Misericórdia é quando Deus olha para a nossa vida e nós somos indignos aos olhos dele. Nós não merecemos nada da parte dele. Nós não temos nenhum merecimento aos olhos dele. Nós não temos feito aquilo que é justo aos olhos dele. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos a nossa vida manchada pela presença do pecado. Contudo, Deus nos ama, Deus nos acolhe, Deus nos salva, Deus nos transforma, Deus nos dá uma nova oportunidade de vida, e no final, o melhor estará por vir. Porque no final, quando a nossa vida aqui acabar,
aí nós vamos conhecer a verdadeira vida. Você não precisa ter pressa, não. Eu não tenho pressa para ir para lá, não. Mas eu tenho a plena convicção de que o que há de melhor para a minha vida começará depois, quando eu me despedir dessa vida e eu entrar naquilo que a Bíblia diz que é a verdadeira vida. Mas isso só teremos se houver em nosso coração a consciência daquele homem. E nós olharmos para nós mesmos e dissermos assim: eu sou uma pessoa indigna, eu não tenho merecimento aos olhos de Deus, a minha própria justiça não compra para mim um lugar ao lado de Deus, eu preciso de Deus, do amor de Deus e da aceitação que somente Deus pode me dar. Você está lembrado daqueles 2 homens que foram no templo a orar, na parábola de Jesus, a história que ele conta? Ele fala, um dizia: Senhor, eu não sou como os outros homens, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, não sou como aquele publicano. O outro orava de si mesmo e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, eu sou indigno, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de Ti. É quando nós temos essa consciência que nós vamos ao encontro de Jesus, que nós vamos ao encontro do Senhor. É quando nós temos essa consciência que o nosso coração é transformado pela graça do Senhor. Eu gosto muito daquela passagem de João, capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego, e no final os homens chegam para ele e falam assim, os fariseus: mas mestre, então nós também somos cegos? Jesus diz: não, porque vocês creem que vem, vocês dizem que vem, o pecado permanece no coração de vocês, porque se vocês fossem cegos, o pecado já teria sido removido. Jesus está falando disso. Como vocês veem em vocês mesmos dignidade aos olhos de Deus, vocês não buscam a Ele, vocês não encontram o perdão que há nele, vocês não encontram a graça que há nele. Agora, se vocês tivessem reconhecido que nada são e que precisam do Senhor, se vocês tivessem se voltado para Deus e falado: Senhor, tem misericórdia da minha vida, então vocês teriam sido salvos. Meu amado, quando nós queremos encontrar a salvação de Deus para as nossas vidas, o primeiro passo é reconhecer que não há em nós nada que possamos apresentar a Deus. E então o que nós vamos fazer? Vamos nos esconder em Deus, porque o Senhor acolhe exatamente aqueles que reconhecem que são pecadores. Por isso que o Evangelho começa dizendo: arrependam-se e creiam. Eu preciso reconhecer a minha maldade aos olhos de Deus e crer no Salvador para que o Evangelho seja eficaz em minha vida. Mas esse encontro foi revelador porque ele revela um segundo aspecto. Ele revela também a qualidade da fé que esse homem tinha em Jesus, que esse homem manifesta em Jesus. Veja só, Jesus teve um dia que ele falou que os discípulos eram homens de pouca fé. Jesus censurou pessoas porque lhes faltava fé. Agora esse homem não, esse homem Jesus elogia a qualidade da fé que esse homem tinha. Jesus diz assim: olha, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel, junto ao povo de Deus, criado como descendentes de Abraão, herdeiros da promessa, aqueles com quem Deus fez o pacto, nem entre eles Jesus encontrou um homem, uma mulher, uma pessoa que tivesse uma fé de tanta qualidade quanto a desse homem. Nós precisamos lançar-nos sobre Jesus, mas precisamos lançar-nos sobre Jesus em fé, mas a nossa fé precisa ser uma fé de qualidade. Tem de ser uma fé que manifeste uma entrega plena de coração e uma compreensão clara daquele com quem nós estamos convivendo, daquele a quem entregamos a nossa vida. Que tipo de fé é essa, pastor? Nós precisamos ter uma fé que reconheça a soberania de Jesus, que reconheça o fato de que Cristo é Senhor.
Eu acho muito precioso o fato de que ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, o meu criado está horrivelmente enfermo. Jesus diz para ele: eu irei curá-lo. Aí ele fala assim: Senhor. E para mim, se ele apenas falasse isso simbolizaria apenas um pronome de tratamento, uma palavra de tratamento, mais nada. Só que ele não fala somente isso. Ele fala assim: Senhor, eu conheço o que é autoridade. Eu experimento autoridade na minha vida no dia a dia. Ele era um centurião. Ele tinha cerca de 100 homens aos seus cuidados. E ele diz assim: olha, eu tenho soldados e os soldados obedecem às ordens que eu estabeleço. Se eu digo a um soldado vai, ele vai. Se eu digo a outro soldado venha, ele vem. E no passado, essas questões eram muito mais valorizadas até mesmo do que hoje. As punições eram muito mais severas. E ele fala assim: e eu conheço isso também dentro de casa. Porque se eu disser para o meu cunhado faça isso, para o meu criado faça isso, ele fará isso. Se eu disser para o meu cunhado, ele não faz, não adianta. Mas para o criado, ele faz. Se eu disser para o meu criado faça isso, ele faz. Meu amado, aquele homem conhecia a autoridade. E quando ele olha para Jesus, ele transfere esse conhecimento na experiência dele com Jesus. E ele, ao olhar para Jesus, ele está dizendo: e eu creio que também em tuas mãos está a autoridade para governar todas as situações. Eu creio que em ti, Senhor, está o senhorio absoluto. O Senhor é aquele que tem autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Por isso é que ele vai um pouquinho avante e ele diz assim: o Senhor não precisa entrar na minha casa. Mande uma palavra, ordene uma palavra só, e tudo vai se resolver. Ele cria nessa soberania de Jesus. Ele cria no fato de que nas mãos de Jesus estava essa capacidade de governar o universo todo. Ele olhava para Jesus e ele dizia: Jesus é o Senhor. Será que nós temos pensado assim? Será que nós temos submetido as nossas vidas a esse Senhor que tem em suas mãos toda a autoridade? Será que nós temos manifestado uma fé como esse homem? Mas esse homem, ele cria, e a fé de qualidade, ela vai ser uma fé que vai também manifestar-se numa confiança no poder de Deus, uma confiança no fato de que Cristo tem poder para fazer todas as coisas conforme a sua vontade. Por isso esse homem olha para Jesus, ele diz: Senhor, e então ele diz: Senhor, não precisa que o Senhor entre na minha casa, eu sou indigno. Agora, se o Senhor proferir uma palavra de mando e autoridade do Senhor, e o meu servo será curado, e o meu rapaz será curado. Esse homem, ele olha para Jesus e ele entende que nas mãos de Jesus está todo o poder. Um dia, os adversários de Jesus chegaram para ele e lhe disseram: com que autoridade você faz estas coisas? Jesus então os questionou e devolveu para eles essa pergunta de modo muito simples, falando com eles o seguinte: vocês me questionam sobre autoridade. Então Jesus vai lhes perguntar o seguinte: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo,
Todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E o que eu acho interessante é como Jesus termina a situação. Jesus fala assim: vocês me perguntam de autoridade, eu coloco um dilema para vocês, vocês não me dão uma resposta adequada a esse dilema. Aí ele diz assim: também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Não digo. Eu tenho poder, mas vocês me perguntam com que autoridade, não respondo. E a questão de autoridade, ela fica como que em suspenso até o final do livro de Mateus. Aí quando nós chegamos lá no final do livro de Mateus, lá no verso 18 do capítulo 28, o que Jesus fala? Vamos juntos? É-me dada toda autoridade, todo o poder no céu e na terra. Foi essa a visão de fé daquele homem. Vamos juntos, vamos aproveitar que está ali projetado. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Era essa a compreensão desse homem. Era essa a convicção dele. E a convicção que nós temos de ter, de que todo o poder está nas mãos de Jesus. Seja qual for a situação que você enfrente, Ele continua sendo aquele que pode, com uma palavra, mudar todo o quadro, toda a situação, toda a nossa experiência. Nós algumas vezes ficamos nos debatendo de um lado para o outro, correndo de lá para cá, querendo encontrar soluções, enquanto Jesus, de braços abertos, continua nos chamando a ir ao encontro dele, porque é quando vamos ao encontro dele que, com simplicidade, todas as questões se solucionam. Esse homem, ele cria na bondade de Jesus. E, meu amado, se você tem fé e a sua fé possui qualidade, você crerá na bondade de Jesus, você crerá na bondade do Senhor. Esse homem, eu acho interessante, ele não tem um script, ele não está com uma história pré-escrita, não, ele vai ao encontro de Jesus com simplicidade. Ele fala para Jesus: Jesus, meu criado está em casa com dores horríveis, paralítico, o que o senhor pode fazer? Jesus fala assim: eu vou curá-lo. Mas aí esse homem, ele sabe da sua indignidade, ele reconhece a sua indignidade, e ele fala assim: Senhor, não precisa ir na minha casa, eu sou indigno. Meu amado, se sou eu não sei você, se sou eu, e eu ainda não fui transformado pelo Evangelho, eu ainda não tive um encontro com Jesus, eu sei do poder de Jesus, mas eu não sei se Ele vai querer agir na minha vida, eu não sei se eu vou ao encontro de Jesus, porque eu sou indigno, eu sou mau, eu sou pecador, eu sou exatamente como aquele centurião, e ele é como eu era antes de conhecer a Jesus. Agora, esse homem, ele tinha no seu coração uma consciência clara, e a fé, quando ela domina o nosso coração, ela alarga o nosso horizonte, ela abre os nossos olhos, e ela faz com que nós percebamos a bondade de Jesus. E é porque ele tinha essa consciência de que Jesus era bom, que ele vai ao encontro do Senhor. E é porque ele vai ao encontro do Senhor, crendo nessa bondade, que ele tem uma experiência fantástica com o Senhor, porque o Senhor o acolhe, porque o Senhor o abraça, o Senhor o recebe, o Senhor o abençoa. O que motiva esse homem a ir ao encontro de Jesus é a consciência dessa bondade que há no Senhor. Deus é bom, e a fé, quando ela está enraizada em nosso coração, ela fará com que os nossos olhos não se firmem na nossa indignidade, mas com que os nossos olhos se elevem para o Deus santo, que, sendo santo, também é bondoso. É bondoso para com todos aqueles que o buscam. O que fará diferença na nossa vida será o momento em que compreendermos que em tudo e em todas as circunstâncias, Deus é bom para conosco.
Por isso que o primeiro verso que nós aprendemos na Bíblia é Deus é bom. Nós logo queremos aprender isso. Não é o verso todo, é uma parte. Mas essa parte faz bem ao nosso coração, porque nós pensamos, o Senhor me acolhe não por aquilo que eu sou, mas por quem Ele é. O Senhor não me acolhe por algo que eu tenha feito, mas por quem Ele é. O Senhor me acolhe porque a bondade é o caminho normal de ação de Deus para com os homens que o buscam. Esse homem ainda tinha mais um aspecto na fé que fazia essa fé tão preciosa na vida dele. E era o fato de que ele cria na compaixão de Jesus. Ele cria na compaixão do Senhor. Ele diz assim: Senhor, o meu servo, meu criado, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eu acho que ele conta essa história toda e ele a sintetiza e ele é rápido, porque ele crê que Jesus terá compaixão daquele servo. Jesus terá compaixão do sofrimento dele. Jesus se apiedará dele. E aí Jesus fala assim: eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. Eu lembro que, quando era garoto, nós cantávamos um hino que tinha várias variações. Alguns cantavam dizendo: ele vê o pardal nascer. Outros cantavam dizendo: ele vê meu pai descer. E aí a gente cantava na igreja como a igreja cantava. Eu não entendia muito por que tinha a ver o pardal nascer. Eu não entendia muito o que tinha a ver aquele negócio do meu pai descer. Até que um dia cantamos numa igreja, e aí o cântico foi cantado corretamente. Aí diz assim: ele vê meu padecer, ele vê o meu sofrimento, ele vê a minha dor. E aí diz assim: me ouvirá. Cada dia, meu Senhor, Deus te protegerá. Era alguma coisa assim, não é? Então, isso expressa o quê? Isso expressa essa compaixão de Jesus para conosco. A compaixão de Deus para conosco. Você não está sozinho nos teus sofrimentos. Você não está sozinho nas tuas dores. Você não está sozinho nas tuas provações. As tuas lágrimas não rolam pelo teu rosto solitariamente. Não. Jesus é contigo. Ele é cheio de compaixão. Ele é bondoso. Ele é amigo. Ele é Deus presente. E a fé que deve dominar o nosso coração deve passar por todos esses vertentes. Deve ser uma fé que se projete sobre a soberania do Senhor, para que nós nos lembremos que nada na nossa vida acontece ao acaso e que tudo em nossa vida reverterá de uma maneira ou de outra para um propósito glorioso nas mãos do Senhor. Por isso que lá Romanos 8:28 diz que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Nós temos de ter uma fé que creia no poder de Jesus, que lance-se em Jesus, reconhecendo que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Eu tive um irmão, diácono, já ancião. Ele falou assim para mim: pastor, nós estávamos numa pindaíba tremendo. Não tinha dinheiro para nada lá em casa, não tinha mais nada, não tinha mais recurso nenhum. Aí, quando a coisa estava ruim, ficou pior. Chegou a família da minha esposa, chegou todo mundo, uma família inteira. Aí falaram assim: o negócio está ruim lá em casa, nós vamos passar uns dias com vocês. Ele falou: tá legal. Aí a esposa foi falar com ele lá na cozinha: meu amor, o que a gente faz? Eles chegaram aí. Ele falou: nós vamos receber. Aí ela pegou a vasilha. Sabe, casa antiga a gente não tinha aquelas vasilhas de arroz, que era grandona, né, de alumínio, e aquela de feijão. Ela pegou as duas. Tinha 2 dedos de arroz, tinha 1 dedo de feijão. Feijão era um pouquinho mais, mas o arroz era 2 dedinhos. Só tem isso.
Aí aquele homem falou assim: minha filha, Deus proverá. Deus proverá. E não tinha dinheiro no banco, não tinha dinheiro, o salário já tinha ido embora, tinha acabado tudo. O cidadão, a família ficou lá mais de uma semana. Família grande, comendo bem. E cada dia a esposa ia lá olhar a vasilha. E tinha 2 dedos de arroz. E tinha lá um pouco do feijão. E no dia seguinte ela ia lá. E tinha 2 dedos de arroz. E tinha um pouco de feijão. Quando acabou aquilo, ela falou assim: olha, meu amor, de fato, a farinha da panela não acabou, o azeite da botija também não. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus age, Deus nos abençoa. Meu amado, nós temos de crer nesse poder de Deus. Nós temos de crer que Ele pode todas as coisas. Se a nossa fé terá qualidade, ela tem de crer no poder, ela tem de crer na bondade do Senhor, e ela tem de crer na compaixão de Deus. Você tem de crer de que tudo aquilo que acontece na sua vida é porque Deus tem um propósito bom, ainda que você não compreenda, mas Ele está agindo para o bem em nosso viver. Esse encontro revelador, ele também vai revelar de modo muito claro o poder de Jesus. Esse homem, ele cria em Jesus. E o poder de Jesus se manifesta diante dele, é revelado a ele de uma maneira tão bonita, e isso para todos nós. Esse homem fala: Senhor, eu não sou digno, mas manda com uma palavra só, e o meu rapaz será curado. Eu quero deixar com você algumas coisas sobre o poder de Jesus que eu encontro nesse texto. Primeiro, o poder de Jesus é acessível a todos nós. Jesus não está encastelado na distância. Jesus não está longe de nós, não. O poder dele é acessível. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse homem, ele ao ver Jesus entrar na cidade, ele vai ao encontro de Jesus. Ele busca Jesus, ele busca a bênção de Jesus. E aí Jesus fala para ele o quê? Eu irei curá-lo. Meu amado, lembre-se disso. O poder de Jesus está ao alcance de todos nós. O Senhor é acessível. Ele está ao alcance do seu coração. Ele está ao alcance da sua voz. Ele está ao alcance do seu suspirar. Ele está ao alcance do seu desejar. Algumas vezes nós não alcançamos aquilo que queremos de Deus, porque nós de fato não desejamos. Nossas orações e nossos pedidos são feitos pro forma, porque se nós desejarmos mesmo e formos ao encontro do Senhor, perceberemos que Ele é acessível, que Ele está pronto a agir, pronto a nos abençoar. O poder do Senhor é real. Eu não sei quanto ao irmão. Eu gosto muito de ler o Velho Testamento. Eu gosto muito. Gosto das histórias do Velho Testamento. Gosto muito delas. Eu gosto, por exemplo, de chegar lá em Isaías. E Isaías fala assim: olha, Bel se encurva, Nebo e foi lançado sobre os animais. E aí ele fala daquela procissão após a conquista de Babilônia. Isaías está olhando para isso 150 anos depois dele, e ele vai falar assim: olha, os animais se curvam sob o peso das imagens dos babilônios, que estão sendo levadas como despojo de guerra pelos persas. Agora, eu gosto mesmo daquela passagem de Dagom. Lá no iniciozinho lá de Samuel, quando os filisteus conquistam a arca de Jerusalém, a arca de Deus, e a levam para o templo daquele Deus, colocam-na diante do Deus, daquela grande imagem, e no dia seguinte eles estão celebrando a vitória, eles estão dizendo: olha, foi o nosso Deus quem nos deu a vitória. No dia seguinte aquela imagem está prostrada de rosto no chão. É interessante, né?
diante da arca de Deus, até a imagem dos filisteus caía de joelhos no chão, com o rosto no chão, num símbolo de adoração ao Senhor. Mas aí eles são teimosos, eles falam assim, não pode ser isso, o nosso Deus é que alcançou-nos a vitória. E então eles deixam a arca ali mais um dia. No dia seguinte eles encontram a estátua caída, a cabeça cortada, as mãos cortadas, num símbolo da total incapacidade daquele ídolo diante do Deus vivo, do Deus real, do Deus de Israel. Meu amado, eu e você devemos lembrar uma coisa: só há poder real no Senhor, só há poder real em Jesus. Toda outra sorte de poder que nós possamos conhecer ou que vejamos é poder derivado do poder de Deus. É poder concedido por Deus, é poder permitido pelo Senhor, mas poder real, absoluto, só em Jesus, só no Senhor Deus. Por isso que ele disse, como nós já lemos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando você se aproxima de Jesus, se aproxima daquele que tem todo o poder em suas mãos. Meu amado, o poder de Jesus é eficaz. Veja só, esse homem vai a Jesus e Jesus lhe diz, eu irei curá-lo. Ele fala assim, Senhor, espera aí, eu sou indigno, o Senhor não pode entrar na minha casa, basta uma palavra, dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Jesus elogia a fé desse homem, ele diz, em nenhum lugar eu encontrei uma fé semelhante a esse homem. Aí olha o versículo 13, vamos ler juntos? Vamos juntos? Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. Olha só, Jesus fala com ele assim, olha, Jesus está longe. Jesus não viu o rosto daquele rapaz, Jesus não viu a carteira de identidade daquele rapaz, Jesus não viu o título de eleitor daquele rapaz, Jesus não sabe se aquele rapaz dormia numa cama de luxo ou se era um cantinho qualquer da casa. Jesus não viu nada disso. Jesus sequer entrou na casa daquele homem. A casa daquele homem está distante do Senhor. Mas o Senhor fala assim para ele, você creu? Vai. E como você pediu, será feito. Vamos ler o final do versículo? E na mesma hora o seu criado sarou. No momento que Jesus falou, a cura se manifestou lá na vida daquele homem. Longe, sem contemplar-lhe os olhos. O poder do Senhor é eficaz. Basta uma palavra dele e o milagre acontece. Basta que ele se volte para nós e declare a sua bênção e as muralhas caem, as barreiras são quebradas, os problemas são vencidos, as angústias são superadas, aquelas portas fechadas se abrem, as dificuldades são vencidas e a glória de Deus é vista em nossas vidas. Meu amado, eu e você temos de ter essa consciência da eficácia do poder do Senhor. E temos de nos voltar para Ele, crendo que Ele é capaz de agir em nossa vida segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. E Ele é capaz de agir e abençoar-nos segundo o seu querer. O poder de Jesus também é transformador. E eu quero que você lembre disso. Tudo isso que Jesus fez transformou a vida, a situação daquele homem. Aquele homem tinha um criado enfermo. Eis que quando Jesus agiu, a história de vida daquele criado foi mudada. A situação que aquele homem vivia foi mudada. Jesus transformou tudo aquilo que aquele homem experimentava naquele momento. Eu quero dizer para você que Jesus pode transformar o teu coração também. Jesus pode transformar a tua vida. Jesus pode transformar as situações, mas mais do que mudar situações, Jesus se alegra em mudar vidas, em transformar corações, em regenerar pessoas, em fazer daqueles que vivem em trevas pessoas que andem na luz do Senhor, em fazer daqueles que estão vivendo longe dos caminhos de Deus e longe da bênção do Senhor
pessoas que vivam debaixo do favor e da misericórdia do Senhor. Creia nele e a sua vida vai ser transformada. Creia nele e o seu coração vai ser mudado. Creia nele e você vai experimentar salvação. Aquilo que ele fez na vida daquele homem é apenas para nosso aprendizado, para que entendamos que ele pode fazer coisas muito maiores. Ele pode salvar e transformar todo aquele que se achega a ele. Ele pode salvar e transformar todo aquele que confia nele. Creia no Senhor. Confie nele com todo o seu coração. Peça a ele para fazer morada em sua vida. E ele vai transformar a tua vida. Ele vai salvar a tua vida. Ele vai fazer de você uma nova criatura. A atitude mais sábia que esse homem tomou na vida dele foi ir ao encontro de Jesus. A atitude mais bonita da vida dele foi ter um encontro com Jesus. Que seja essa também a sua atitude nessa noite. Que você possa entregar a sua vida ao Senhor. Que você possa buscar ao Senhor com todo o seu coração. Que você possa ir ao encontro de Cristo, crer em Cristo, entregar a vida para Cristo. E então a tua vida será transformada pelo poder de Deus. E você conhecerá a verdadeira vida, a vida daqueles que conhecem a Jesus e andam na presença de Jesus. Enquanto a igreja ainda ora, eu quero fazer um convite. Um convite a você que está conosco. Talvez você ainda não tenha entregue a sua vida ao Senhor. Talvez você já tenha ouvido várias vezes a mensagem do Evangelho, mas ainda não entregou a sua vida pessoalmente a Cristo, ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, como aquele homem teve. Eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Eu quero te convidar a nessa noite entregar a sua vida a Jesus, para que Ele seja o teu Senhor, o teu Salvador. Lembre que Ele pode transformar a tua vida. Como Ele mudou a situação na vida daquele centurião, na casa daquele centurião, Ele pode mudar hoje a tua vida, fazer de você uma nova criatura, transformar o teu coração, te fazer habitar, te fazer ter esperança no futuro e te dar uma vida nova hoje na presença de Deus. Para que isso aconteça, diz a Bíblia, nós temos de entregar a nossa vida ao Senhor, crer nele de todo o coração e confessá-lo diante da sua igreja. Se você nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor, levante a sua mão de modo bem alto. Eu quero te identificar, eu quero orar a Deus por você. Se você nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor, se você quer que nessa noite Cristo seja o teu Salvador, se você quer nessa noite ter um encontro pessoal com Jesus, que transforme a sua vida, levante a sua mão, onde estiver. Esse é um gesto apenas para identificação, porque eu quero orar a Deus por sua vida. Pai, te agradecemos por tua palavra e por tudo aquilo que ela nos ensina sobre o Senhor Jesus. E te pedimos, ó Deus, que esse Jesus que mudou a vida daquele centurião e do seu criado possa continuar falando ao nosso coração e mudar as nossas vidas. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Realmente, não há um Deus como o nosso Deus. E que a gente possa realmente, a cada dia, glorificar. E uma palavra que eu deixo também, que está lá em Romanos 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, através do sangue, nós nos tornamos realmente dignos de andar na presença de Deus, de estar seguindo os seus mandamentos e tudo, e praticar, né, toda a palavra dele. Nesse momento nós vamos adorar a Deus com o ministério de louvor, que possamos estar realmente glorificando a Deus.
Esse Deus a quem servimos realmente é digno de tudo. Por isso, vamos louvar o Senhor com o cântico Glorifica. Glorifiquemos ao único que é digno. Amém? Tom. Ei, aleluia. Essa música nós vamos colocar de pé. Isso. É praticamente uma música de encerramento do culto, logo após ter a oração. E então, com alegria, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glorifica! Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso. Justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com seu amor nos conquistou, mais vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros, os seus povos adquiridos, justos e filhos de Deus. Oh, 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 glorifica, glorifica, glorifica a Jesus. Justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com seu amor nos conquistou, nós vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros, os seus povos adquiridos, justos e filhos de Deus. Oh, 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 glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Poder sentar. Estamos chegando ao final de mais um culto prestado ao Senhor. Nesse momento o pastor vai estar orando e depois nós vamos estar à porta recebendo os irmãos. Que tenhamos toda uma semana abençoada e com experiências maravilhosas com Deus. E que o nome dele seja glorificado a cada dia de nossas vidas. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que experimentamos do Senhor enquanto reunidos como igreja, como teu povo nesse local. Agora te pedimos, ó Deus, que a tua bênção esteja ao nosso lado, quando estaremos retornando, ó Deus, para nossos lares, de tal modo que sejamos guardados pelo Senhor de todo o mal. Também te pedimos, ó Deus, que ao longo da semana possamos ter muitas experiências com o Senhor, sejamos enriquecidos em nossa comunhão com o Senhor, possamos testemunhar do nome do Senhor aqueles que estão ao nosso redor, amigos, companheiros, familiares, para que através do nosso testemunho essas pessoas conheçam a realidade do poder do teu evangelho. Ó Deus, nós te pedimos também que o Senhor esteja a cada dia fortalecendo o nosso coração, para que no Senhor encontremos ânimo e força para suportar e vencer todas as adversidades. Sê conosco, abençoa-nos. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.
Agora, irmãos, com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, o Filho de Deus, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para sempre. Amém, Pai. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais